Olá pessoal, tudo bem? Eu vou explicar agora para vocês então o que eu tô chamando de caso 3, tá? Para integração pelo método por frações parciais, tá? Qual que é o caso 3? Aquela ideia onde a gente tem um polinômio p de x dividido por um polinômio q de x. E aí, no meu q de x, no meu denominador, a gente tem fator quadrático irredutível. Fator quadrático irredutível, certo? E sem a repetição, como a gente viu então lá no caso 2. O que vai acontecer? Esse fator quadrático irredutível, ele vai acabar nos gerando uma fração parcial do tipo ax mais b, onde a gente tem que descobrir quem são essas constantes a e b aqui, dividido por ax quadrado mais bx mais c. Tá? Então, esse é o caso 3. O nosso q de x, o nosso denominador, contém fator ou fatores quadrático ou quadráticos, irredutível ou irredutíveis, né? Sem repetição. Nesse caso, então, ele gera uma fração parcial desse tipo aqui, diferente do que a gente fez até a última aula, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Nós temos que fazer a integral de x quadrado, x menos 4, x ao quadrado mais 1 dx. X ao quadrado sobre x menos 4 vezes x ao quadrado mais 1 dx. Essa é a integral que a gente tem que fazer, tá? Vamos deixar ele esperando ali. Vamos trabalhar só com a parte da fração. Então, vamos lá. X ao quadrado no numerador e no denominador x menos 4, x quadrado mais 1. Por que se encaixa nesse caso? Porque no denominador, aqui, ó, o meu x ao quadrado mais 1 é um fator quadrático, tá? Irredutível. Então, esse fator quadrático irredutível vai se encaixar nesse caso aqui, tá? O x menos 4 se encaixa no caso que a gente viu anteriormente, nas aulas passadas. Então, eu vou pensar o seguinte. A parte do x menos 4 no denominador é a parte com fator do estilo que a gente viu nos casos 1 e 2 aqui no nosso produto. Esse aqui não é um fator quadrático irredutível. Esse aqui se encaixa no que a gente viu anteriormente, tá? Não é fator quadrático. Então, esse aqui, quando eu for pensar na fração que originou essa soma para originar esse meu quociente aqui, esse meu P sobre Q, é uma constante que a gente não sabe qual é. E essa outra aqui vai ser o quê? Vai ser bx mais c. Porque eu acabei mudando, né? Quem são aqui os meus denominadores. E aqui, então, é o meu x menos 4 e aqui o meu x ao quadrado mais 1, tá? O que a gente precisa fazer, então? A gente precisa fazer o mínimo múltiplo comum, igualar os denominadores para ficar com esse denominador aqui. E aí a gente faz, né, aquele esquema do divide por de baixo, multiplica pelo de cima, que é tornar frações equivalentes.
Então, desse lado eu tenho só x ao quadrado. Se eu fosse pegar o MMC aqui, é o produto de x menos 4 por x ao quadrado mais 1, que é justamente o que a gente tem aqui, né? Então, vamos lá. X menos 4 vezes x ao quadrado mais 1 divide por x menos 4. Dá x ao quadrado mais 1. Então, A multiplica x ao quadrado mais 1. Mais x menos 4 vezes x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Dá x menos 4. Então, bx mais c multiplica x menos 4. Tá? Então, retomando. A gente tem P sobre Q. Tudo isso é nosso P, tudo isso é nosso Q de x. O nosso Q de x tem um dos fatores quadrático e irredutível. Então, se encaixa nesse caso aqui de fração parcial. O outro é do simples, que se encaixou no caso da aula passada, que é desse tipo aqui. A e ele no denominador. Adição de frações, para ficar com o mesmo denominador, ele é o mínimo múltiplo comum entre esses dois aqui. Iguala os denominadores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu teria que ter aqui embaixo, né, o denominador do mínimo múltiplo comum, eu já omiti. Certo? Agora, então, aqui, o nosso trabalho braçal. X ao quadrado igual a... O A multiplica o x ao quadrado. AX ao quadrado. O A multiplica o 1A. E agora aqui, cuidado, né? Porque tudo multiplica tudo aqui. O BX multiplica o x. BX ao quadrado. O BX multiplica o menos 4. Menos 4BX. O C multiplica o x. CX. O C multiplica o menos 4. Menos 4C. Tá? X ao quadrado igual. Vamos ver aqui agora o que está multiplicando x ao quadrado, o que está multiplicando x e o que é o termo independente para a gente colocar em evidência. Então, vamos lá. A está multiplicando x ao quadrado, B está multiplicando x ao quadrado. Nada mais, né? Então, A mais B é o que está multiplicando x ao quadrado. Mais, o que é que está multiplicando x? Menos 4B está multiplicando x. C está multiplicando x. Então, menos 4B mais C está multiplicando x. E termo independente, aquilo que não tem x, A menos 4C. Certo? Agora a gente tem que igualar este polinômio a todo este polinômio. Se quiser, para enxergar melhor, a gente sabe que é um polinômio de grau 2, aqui ele está completo, né? Tem o termo com x ao quadrado, tem o termo com x, tem o termo independente. Aqui, eu estou enxergando só o x ao quadrado. Então, se preferirem, reescrevam aqui. Isso é x quadrado mais 0x mais 0, né? Para que isso? Para que vocês consigam enxergar melhor o que é que a gente iguala ao quê? Tá? Então, vamos lá. Quem multiplica x ao quadrado, aqui é A mais B. Aqui, se não tá aparecendo, é porque é 1. Então, A mais B igual a 1. Quem multiplica aqui o x é menos 4B mais C. Aqui é 0. Então, menos 4B mais C
igual a zero. Termo independente aqui, A menos 4C. Termo independente aqui, zero. Então, A menos 4C igual a zero. E este é o sistema de equações que a gente tem para resolver. Sistema de equações é aquilo que eu já comentei com vocês antes, né? Cada um faz como preferir. O que interessa é que a gente tem que chegar nos mesmos valores aqui das incógnitas. Então, vamos pensar. Posso isolar o A aqui e A fica igual a 4C. Tem que cuidar porque a gente tem 3 incógnitas e não estão aparecendo as 3 incógnitas nas 3 equações. Tem que fazer com que as coisas se encaixem direitinho aqui, né? O mesmo A e o mesmo B e o mesmo C tem que ser válido sempre. Aqui, se a gente isolar o B, vai ficar B é igual a 1 menos A. A igual a 4C. B igual a 1 menos A. Vamos ver o que mais que dá para fazer aqui. Se a gente substituir aqui o B, vai ficar menos 4, que multiplica 1 menos A, mais C, igual a 0. Então, aqui vai ficar menos 4, mais 4A, mais C, igual a 0. Mas eu disse que o A é 4C. Então, aqui no lugar do A eu boto 4C. Então, vai ficar menos 4 mais 4 vezes 4C, 16C. Mais C igual a 0. Vou pegar outra folha aqui para continuar. Então, continuando aqui. Ficou menos 4 mais 17C igual a 0. 17C igual a 4. C igual a 4 17avos. Bah, se dá isso numa prova, num trabalho, vai achar que tá errado. Que número feio. Gente, não existe número feio bonito, tá? É número real. Porque os alunos normalmente têm essa frase, essa mania, né? Não deu um número bonito, ou então deu um número feio. Tá lindo o nosso C igual a 4 17avos. Vamos usá-lo para descobrir o A. Ali eu falei que o A, do jeito que eu tinha isolado, o A era igual a 4C, né? Então, o A é igual a 4 vezes 4 17avos. Então, o A ficou 16 17avos. E ainda falta a gente descobrir o B. Eu tinha isolado aqui, né? Ó, e o B é 1 menos A. Então, vamos colocar aqui. B é igual a 1 inteiro menos A. 1 inteiro menos 16 17avos. 1 inteiro é o que eu quiser que seja, né? 5 quintos, 9 nonos, 17 17. Para quê? Para eu poder subtrair, porque eu só posso subtrair quando os denominadores são iguais. Então, eu vejo que o B é 1 17avos. Pronto, já temos o A, temos o B e temos o C. Ah, mas aonde é que a gente vai colocar isso? Bom, lembra que a gente tinha escrito aqui, né? Essa fração, que é que foi dada na integral originalmente, ela é o que eu descobri por A sobre x menos 4, mais o que eu descobri por B vezes x mais C sobre x ao quadrado mais 1. Então, vamos anotar aqui pra gente não se confundir. Então, aquela nossa integral lá vai ser substituída pela integral disto aqui. Então, vamos botar um asterisco aqui, uma estrelinha, para dizer que a gente vai fazer ela aqui embaixo. Então, aquela integral ali pode ser escrita como sendo a integral de sobre x menos 4 dx. Quem vai aqui é o A. Certo? Que a gente descobriu que é 16 sobre 17avos.
mais a outra integral. A integral de bx mais c sobre x ao quadrado mais 1 dx. Então, no denominador, x ao quadrado mais 1 dx. No numerador, é bx mais c. Então, o nosso b é 1/17 x mais c, que é 4/17. Certo? Então, é isso que a gente precisa integrar. Então, vamos escrever isso de um jeito melhor, né? Então, vamos lá. 16 sobre 17 avos aqui, a gente tem o quê? A gente tem uma constante. Então, aqui pode ser 16 17 avos, integral de dx sobre x menos 4. Mais, reparem que aqui a gente tem um sinal de mais, né? Então, o que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente separar em duas integrais. É essa soma integral de 1 sobre 17x. Já vou até colocar, então, 1 sobre 17, que é uma constante, na frente. Então, sobrou x dx sobre x ao quadrado mais 1, mais essa outra integral aqui. Como é uma soma, né? Eu pego o outro pedaço com o denominador. Então, o 4/17 é uma constante. Vem aqui pra frente. Integral de dx sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Então, essa integral aqui, que foi dada inicialmente, a gente separou ela nessas duas frações aqui. Fomos atrás de descobrir quem era o A, quem era o B, quem era o C. Fizemos todo esse trabalho aqui. Caímos nesse sistema, resolvemos o sistema, descobrimos quem é o A, descobrimos quem é o C, descobrimos quem é o B. Colocamos aqui o A, o B e o C que nós descobrimos, fizemos essa integral mais essa integral, cada uma com o seu dx. Separei uma integral em adição de duas integrais, que é o que está aqui. Quando eu estou fazendo isso, eu percebo que aqui eu tenho de novo uma adição dentro de uma integral. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso separar. Se eu tenho essa integral sendo somada aqui dentro, é como se eu pegasse essa função mais essa função. Que foi o que eu separei aqui, então. Ó. Esse aqui é o pedaço que se refere àquela parte verde. E esse aqui é o pedaço que se refere àquela parte amarela. Certo? Agora, a gente tem, então, 3 integrais que a gente precisa ver no que vai se encaixar lá na nossa tabela de integração. Certo? Constante vai continuar multiplicando aqui. Integral de dx sobre x menos 4 é du sobre u. Logaritmo natural, então, do módulo de u. Mais esse 1/17 continua aqui. E agora vamos pensar nessa daqui. De novo, né? Se eu pensar em du sobre u, pensa aqui comigo. Se tudo isso é o meu u, para que eu realmente tenha o du aqui em cima, eu tenho que ter a derivada disso. A derivada disso é 2dx. Então, o meu du tem que ser 2x dx. Tudo bem colocar esse 2 que eu não tinha? Tudo bem, desde que eu coloque o 1/2 aqui na frente. Então, esse 1/17 tem que ser multiplicado por 1/2. E aí, agora, então, ficou du sobre u, que é logaritmo natural do módulo de u.
mais esse 4/17 continua aqui porque é constante. E agora aqui a gente tem que procurar qual integral é essa. Na tabela de vocês, vocês vão ver que tem uma que é du sobre u ao quadrado mais a ao quadrado. Que é a integral disso vai dar arco tangente de u. Então, u ao quadrado, o meu u é x. du é 1dx, já tá certinho. E esse 1 aqui, nada impede de eu pensar que ele é 1 ao quadrado. Então, o meu a é 1. Se o meu a é 1, a integral vai ficar arco tangente de x. E aí, depois de tudo isso aqui, mais k. Só aqui, então, pra gente ajeitar, ficou 16 sobre 17 logaritmo natural do módulo de x menos 4 mais 1 sobre 34 logaritmo natural do módulo de x ao quadrado mais 1 mais 4/17 arco tangente de x mais k. E assim, então, a gente finaliza aquela nossa integral que foi dada inicialmente, tá? Repetindo, então, eu tinha um fator quadrático irredutível, então, o fator quadrático irredutível, ele precisa ser escrito desta forma aqui. Então, aqui o meu fator quadrático irredutível, eu escrevo ele dessa forma aqui, certo? O outro pedaço do meu denominador, o meu outro fator do produto do meu denominador, não é um fator quadrático irredutível, então ele se encaixa nos casos anteriores, onde a fração é uma fração desse tipo aqui. Fazemos o quê? Fazemos o MMC, igualamos denominadores, deixamos as frações equivalentes, já omiti os denominadores, fiquei com essa equação. Se este polinômio tem que ser igual a este polinômio, eu consigo obter as igualdades. Através das igualdades, a gente chega nesse sistema. Resolvendo esse sistema, a gente consegue descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C. Descobrimos quem é o A, quem é o B, quem é o C. Voltamos aqui, colocamos no lugar do A o que nós descobrimos que é o A, o que é o B no lugar do que é o B e o que descobrimos que é o C no valor do que é o C. E ficamos, então, com essas duas integrais. Essa integral aqui, como é uma adição, ainda pode ser separada em outras duas integrais. No momento que nós caímos nessas três integrais, nós precisamos ver cada uma delas lá na nossa tabela de integração, em qual caso que ela se encaixa. Identificando qual é o caso que cada uma delas se encaixa, a gente integra cada uma delas e então chega no resultado da nossa integração. Certo? Então, com isso, a gente finaliza a explicação, né, os casos que a gente consegue obter quando a gente tem que fazer integração por frações parciais, tá? Vou colocar aqui para vocês mais dois exemplos para pelo menos iniciar, dar dica de como é que começa e depois vocês vão tentar fazer, certo? Mesma ideia do que a gente fez até agora em qualquer um dos casos, vamos pensar em tudo misturado, o que a gente aprendeu de frações parciais até agora. Primeira dica que eu quero dar aqui para vocês é a seguinte: quando eu olho aqui nesse denominador x ao cubo mais 4x, eu não tenho visualmente, facilmente, produto, porque o produto já foi feito, né? Então, a primeira coisa que eu sugiro é que vocês pensem em olhar aqui o denominador com outros olhos, para que eu tenha produto, para que eu saiba quem são os fatores do meu produto no meu Q de x, certo? Então, aqui nada mais é do que a integral de 2x² menos x mais 4, x, colocando x em evidência, x que multiplica x ao quadrado mais 4, certo? Por que isso? Porque agora a gente consegue identificar que a gente tem um produto e aí eu tenho aqui os meus dois fatores. Aqui tem o fator x e aqui tem o fator
x² mais 4. Esse fator aqui vai fazer com que a gente caia lá nos primeiros casos. Não é um fator quadrático irredutível. Este daqui é um fator quadrático irredutível. Então, quando a gente for pensar em escrever isso usando frações parciais para poder integrar, eu vou ter que pensar o seguinte, pegando só a parte dos polinômios p de x e q de x, como que eu escrevo isso pensando numa soma de frações? Então, o primeiro caso é o caso que não tem fator quadrático irredutível. E o meu outro fator se encaixa no caso que tem fator quadrático irredutível. Então, esse aqui se encaixa nos casos que nós vimos anteriormente e este aqui se encaixa no caso de ter fator quadrático irredutível. O que vão ter que fazer a partir de agora? Semelhante ao que a gente fez aqui. MMC, para tornar as frações equivalentes. No momento que os dois denominadores são iguais, elimina os denominadores, trabalha só com a igualdade, tendo os polinômios dos dois lados, para descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, é isso que vocês terão que fazer aqui. Depois de descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C, volta a montar aqui, volta a ter várias integrais ao invés de uma só, e aí, então, integra semelhante ao exemplo anterior que eu acabei de fazer passo a passo com vocês, tá? Vocês vão tentar fazer, já dei o start aqui, né? E depois eu coloco para vocês o desenvolvimento desse exemplo. Vou deixar vocês pensarem. Esse outro exemplo aqui, eu quero ver se vocês lembram que eu comentei lá na primeira aula sobre frações parciais. Eu falei que quando a gente tem um quociente, um polinômio p de x dividido por um polinômio q de x, que a gente iria usar frações parciais quando o grau do polinômio do denominador fosse maior do que o grau do polinômio do numerador. Nesse caso, esse aqui é um polinômio de grau 3 e esse é um polinômio de grau 2. O que significa isso? Significa que antes de mais nada, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer uma divisão de polinômios. A gente não só pode, como deve. Então, antes de mais nada, aqui a gente tem que dividir este polinômio por este. A gente aprende divisão de polinômios no colégio, no ensino médio, antigamente se chamava segundo grau. Então, vamos lá. 2x na 3 menos 4x ao quadrado menos x menos 3 dividido por x ao quadrado menos 2x menos 3. O jeito de dividir é um algoritmo semelhante ao que a gente faz com qualquer tipo de divisão, mesmo que o que a gente tenha sejam números reais e não polinômios. Então, vamos lá. Eu tenho que pensar o que é que eu vou colocar aqui, de modo que quando eu faça multiplicado pelo que eu tenho aqui, me dê o mais próximo do que eu tenho aqui para subtrair, certo? Então, vamos lá. Que nem quando eu faço 10 dividido por 2 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 2 é igual a 10, que menos 10 dá 0, tá? Então, aqui eu tenho 2, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho x na 3, aqui eu tenho x na 2. Eu tenho que fazer aparecer 2 e eu tenho que fazer com que o x ao quadrado vire x na 3. Então, eu multiplico por 2x. 2x, eu multiplico cada um desses aqui. Lembrando que eu tenho um grande menos, uma grande subtração que vai mudar o sinal de tudo depois que eu fizer esse produto. Então, 2 multiplica x ao quadrado, 2x ao cubo, porque a gente soma os expoentes, né? Quando não tem expoente é como se fosse 1. Então, 2x ao quadrado, 2x ao cubo, porque é o 2x vezes x ao quadrado. Com o sinal contrário, menos 2x ao cubo. 2x vezes menos 2x dá menos 4x ao quadrado. Quando eu coloco aqui com o sinal contrário, porque é menos 4x ao quadrado.
vai ficar mais 4x ao quadrado. 2x vezes menos 3, menos 6x. Menos 6, mais 6x. Tá? Ou ao invés de já ir trocando o sinal, coloca tudo com o mesmo sinal e bota o sinal de menos aqui e bota um parênteses para tudo. E agora a gente realiza a operação. 2x ao cubo menos 2x ao cubo dá 0. Menos 4x quadrado mais 4x quadrado dá 0. Menos x mais 6x dá 5x. Esse menos 3 ficou aqui. Então, o resultado dessa divisão deu 2x e sobrou essa parte aqui. Que agora, esse polinômio aqui tem um grau menor que esse. Então, eu não vou ter como fazer 2x menos 3 dividido por x ao quadrado menos 2x menos 3. O que significa isso? Significa que 5x menos 3 é o nosso resto da divisão, certo? E significa que o 2x é o que deu da parte exata da nossa divisão dos polinômios. Então, essa divisão de polinômios aqui, ela é o mesmo que 2x mais o meu resto, que continua sendo dividido por x quadrado menos 2x menos 3. Porque ele não foi dividido, então ele continua aqui, certo? Então, aquela integral lá, ela passa a ser escrita como sendo, pensando na integral, essa integral aqui. Certo? Após a divisão dos polinômios. E agora, o que a gente vai precisar fazer então? Vamos deixar que continue aparecendo como é que está a nossa integral. Então, essa é a nossa integral. 2x mais 5x menos 3 sobre x quadrado menos 2x menos 3. Bom, aqui é uma soma, vamos separar em duas integrais. Então, isto é igual a integral de 2x dx mais integral de 5x menos 3, x ao quadrado menos 2x menos 3, dx. Certo? Essa integral aqui, barbadinha, lá bem do início, bem das primeiras aulas do semestre. O que eu derivei e dei 2x? Nem vou dizer porque é muito fácil. Quem não lembra vai ter que lembrar. E essa integral aqui, reparem que caiu lá no que a gente chamou de caso 1. O que vocês vão precisar fazer? Vão precisar olhar com amor e carinho para essa parte que está no meu denominador, que é o x quadrado menos 2x menos 3, pensar quem são as raízes para escrever como sendo um produto, e aí fazer tudo aquilo que a gente viu lá no caso 1. Também vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no outro exemplo. Vou só dar o start, a parte mais complicada que seria esse início. E agora que caiu no caso 1, vocês vão praticar e vão ver se realmente lembram como faz. Não esqueçam que depois que fizerem o resultado dessa integral aqui, tem que juntar com esta, certo? Então, aqui nem caiu no caso de frações parciais. Lá no meu final, a minha integral final tem que ser tudo isso. Porque esse 2x dx, ele veio de onde? Ele veio daqui. Que veio de onde? Que veio dessa divisão de polinômios aqui. Então, tá tudo encadeado, é tudo junto. Tá bem? Então, eu deixo para vocês esse vídeo, onde vocês vão olhar o que nós fizemos do primeiro exemplo, disso que eu tô chamando de caso 3, que aqui tá bem detalhado, tá bem explicado,
tá? E depois disso, vocês vão pensar nestes 2 exemplos aqui, onde eu iniciei, para indicar o caminho para vocês, cada um deles, certo? E depois eu coloco, então, para vocês as resoluções desses outros 2. Bons estudos!